Anderson Talisca pode ser o substituto de Pedro no Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e quero te contar que o Cruzeiro já abriu conversas com um dos goleiros do Flamengo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que quer um goleiro do Flamengo. Trata-se de Matheus Cunha. Já havia contado para vocês na semana passada sobre a intenção, sobre o interesse cruzeirense na contratação de Léo Jardim. Só que o goleiro renovou com o Vasco e a multa rescisória é de 10 milhões de euros. Diante desse cenário, o Cruzeiro busca outras alternativas. A ideia é ter um goleiro que possa disputar a posição ou fazer uma sombra de respeito em relação ao Cássio. E o interesse, a bola da vez, o nome da pauta é Matheus Cunha, 24 anos de idade, revelado na base do Flamengo. Ele havia sido promovido ao time principal em 2021. Desse período, 55 partidas como titular. O Matheus se incomodou com o fato de o Rossi ter chegado e assumido a condição de protagonista, de titular absoluto, nem a disputa. E o Matheus Cunha pensa a médio e longo prazo em ir para um clube onde ele possa ser titular. O Cruzeiro topa pagar uma compensação financeira bem maior do que a atual, até porque o Matheus Cunha tem contrato com o Fla somente até 31 de dezembro e já pode assinar esse pré-contrato. As negociações estão em andamento e se houver um pré-contrato para ser assinado, o Cruzeiro encaminha a chegada desse atleta sem custos para 1º de janeiro. Para responder se Anderson Talisca pode ser o substituto de Pedro no Flamengo. Que o Pedro vai embora, isso parece ser questão de tempo. Na nota emitida pelo centroavante nessa segunda-feira, isso ficou ainda mais claro. Todo mundo imaginando que o Pedro pediria desculpas públicas a todos os jogadores, a diretoria e especialmente para o Felipe Luiz. Não foi isso que o Pedro escreveu, abre aspas, para o centroavante. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Com essa última frase, o Felipe Luiz mostra todo o seu incômodo com o técnico do Flamengo, Felipe Luiz. O Pedro, que já havia se envolvido numa discussão e não morre de amores nem pelo presidente BAP, nem pelo diretor de futebol, o José Boto. Isso porque eles quebraram uma promessa que havia sido feita pela antiga diretoria de que ele teria seu contrato renovado assim que voltasse de cirurgia. Diante desse cenário, em queda de braço com a diretoria e também com o técnico, a tendência é que o Pedro seja negociado assim que pintar uma boa oportunidade. Atleta que reuniu somente os atletas antes do treino, não para pedir desculpas, mas para explicar toda a confusão da semana passada. E aí que entra a busca do Flamengo por um substituto, um centroavante que possa chegar com características diferentes, especialmente no momento sem bola. Felipe Luiz gostaria de ter um jogador mais agressivo, que marcasse, que roubasse, ajudasse na pressão sem bola. O nome do Talisca tem sido especulado já há algum tempo. Eu contei para vocês, coisa de 20 dias atrás, que Alexandro e Danilo, dois dos veteranos do elenco do Flamengo, gostariam de contar com a presença do atleta, que joga no futebol turco, tem só mais um ano de contrato. O Talisca está preparando seu retorno para o futebol brasileiro e tem conversas em andamento com o Bahia. Para comprá-lo, nesse momento, seria necessário um investimento de mais ou menos 10 milhões de euros. O Flamengo promete pelo menos uma grande contratação nessa janela de julho. Acho que o Talisca seria um baita nome. Resta saber se o Flamengo é capaz de convencer o Talisca a abrir mão daquele projeto de jogar no seu time do coração, o Corinthians, ou no Bahia, que foi o clube que o revelou. Só para completar de vez o noticiário rubro-negro, o Flamengo recusou proposta da Roma nas últimas horas, oferta feita pelo lateral direito Wesley, proposta de 20 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Vamos lá, eu vou começar falando do Matheus Gonçalves, porque no vídeo de ontem eu acabei falando que o negócio estava feito, que ele inclusive ia fazer, o acordo verbal estava feito, só faltava o Flamengo assinar o contrato, algo que o Cruzeiro esperava desde sexta-feira, e os empresários do atleta também, e o Matheus Gonçalves já havia dito que faria a despedida dele pelo Sub-20, pelo que eu sei até vídeo de despedida ele tinha, porque é um jogador que tem muita identificação com o Flamengo, é cria das categorias de base do Flamengo, mas ele deseja, como os outros jogadores de futebol, jogar. E no Flamengo ele não joga. E ele estava extremamente animado com a possibilidade de se transferir para o Cruzeiro, contrato até 2030. O Jardim já tinha até conversado com ele em relação a característica, estilo de jogo, como
o treinador gostaria de utilizá-lo em campo, mas ele não vai mais. Pelo menos até a gravação desse vídeo, essa é a decisão de BAP. E uma coisa que precisa ser dita, tá, gente? Essa negociação nunca foi passada pelo departamento de futebol, lê-se José Boto. Muita gente botando essa negociação na conta dele, de fato não foi. Foi uma negociação de presidente para presidente, de BAP com Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro. Inicialmente, o Cruzeiro ofereceu 3,5 milhões de euros pagos em 2 parcelas, a primeira parcela de 2 milhões de euros à vista e a segunda de 1,5 em abril do ano que vem, mas aí o BAP pediu não, a gente aceita esse valor se o pagamento for à vista. E o Pedro Lourenço falou, beleza, eu pago à vista, como aconteceu com Fabrício Bruno. E a relação das duas diretorias, por isso que foi de presidente para presidente, sempre foi muito boa. E aí o Cruzeiro ficou esperando a assinatura final, o envio dos documentos e tal, os advogados já estavam trabalhando, eis que nessa segunda-feira, o Cruzeiro, no caso, porque eu estou gravando esse vídeo segunda, eu vou publicar esse vídeo na terça. Ontem, para quem está vendo esse vídeo na terça, o Flamengo simplesmente vira para o Cruzeiro e diz que não vai mais fazer negócio. Obviamente, o Cruzeiro não gostou nem um pouco, e o Cruzeiro entende que isso foi feito por conta da repercussão negativa. Eu não tenho essa informação. Entrei em contato com uma pessoa do Flamengo para entender, essa pessoa me resumiu da seguinte forma. Venê, preste atenção. Há conversas que muitas vezes são vendidas como finais e não são. A pressa em se definir que o encontro vai dar em casamento é um equívoco. Essa é a verdade, disse a pessoa. Bom, vamos lá. Todo mundo tinha ciência que o Cruzeiro já tinha recebido o ok do Flamengo. Inclusive, a imprensa inteira noticiou isso. E agora não vai mais. Foi uma repercussão extremamente negativa quando nós publicamos a informação, rede social vindo abaixo, como é que vende um jogador desse por essa quantia para o Cruzeiro, que é rival direto do Flamengo. E, de fato, eu vou repetir o que eu falei em outros momentos. Não acho o valor baixo. Acho que a venda para o Cruzeiro é algo que eu talvez não fizesse se eu fosse dirigente, porque o Cruzeiro vai brigar por título com o Flamengo até o fim da temporada, sem sombra de dúvidas. Mas, independentemente do motivo, repercussão ou não, acordou com uma outra ideia ou não, não sei qual é o motivo, eu estaria sendo leviano se eu falasse para vocês que foi por conta da repercussão negativa. O que eu estou trazendo é uma visão da diretoria do Cruzeiro, e na visão deles foi por conta da repercussão negativa, porque, entre aspas, já tinham apertado a mão, já tinha dado o ok verbal. Dito isso, já são 3 negociações que o Flamengo volta atrás. Mickey Johnston, o Flamengo estava com o jogador fechado, o jogador ia chegar ao Rio de Janeiro, desembarcar e assinar o contrato. Vitor Hugo, o Flamengo ia, entre aspas, ceder esse jogador ao Famalicão de Portugal, ficando com 50%, depois de uma repercussão extremamente negativa. O que o Flamengo fez? Voltou atrás. E agora, Matheus Gonçalves. Então, eu acho que a gente tem que olhar e ficar, entre aspas, preocupado com isso, porque se toda vez que for uma repercussão negativa a diretoria voltar atrás, é sinal que não tem convicção no trabalho. Enfim, mas é isso, fica a informação para vocês. Agora vamos falar sobre o Richard Rios. Por que Richard Rios? Jogador que já passou pelo Flamengo, todo mundo sabe, foi cedido ao Guarani na ocasião, e hoje é um dos principais jogadores do Palmeiras. Para mim foi o melhor jogador do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. E é um jogador extremamente valorizado, recebendo muitas propostas. Ontem, no caso, hoje que eu estou gravando esse vídeo, segunda-feira, o Zenit fez uma proposta ao Palmeiras de 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais, para contratar Richard Rios. Porém, quem recusou foi o jogador, não foi o Palmeiras. O Palmeiras aceitou, disse sim. O jogador falou, não quero ir para o Zenit, não quero ir para o futebol russo, quero ir para a Roma. A Roma também fez uma proposta ao Palmeiras, só que uma proposta muito abaixo, de 24 milhões de euros fixo, 156 milhões de reais, mais bônus, considerado baixo também. E aí fica nesse impasse. O Palmeiras nega a proposta da Roma, a Roma tem o sim do Richard Rios. O Palmeiras aceita a proposta do Zenit e o Zenit tem o não do Richard Rios. Fato é que o Flamengo está de olho bem aberto nessa possível venda de Richard Rios, porque o Flamengo tem direito a 6,66% da operação
do valor da quantia. Supondo que ele seja vendido por 30 milhões de euros. E eu pedi ajuda ao meu amigo Rafael Mesquita, que acompanha o canal Vene Casagrande, para fazer esse cálculo. E ele me mandou aqui. Vene, se for esse valor, 30 milhões de euros, e o Flamengo tem direito a 6,66%, daria 1.998.000 euros. Vamos arredondar, 2 milhões de euros. 2 milhões de euros é mais de 12 milhões de reais. Seria como se o Flamengo estivesse vendendo um jogador por 12 milhões de reais. E o Flamengo ainda tem direito a mecanismo de solidariedade da FIFA, porque ele deu uma passadinha aqui pelo Flamengo pela categoria de base. Então, é muito bom sim o Flamengo acompanhar, porque essa quantia vai cair nos cofres do clube. Uma quantia muito boa, por sinal. Então, fica a informação. Eu prometi para vocês e está aí a informação de quanto o Flamengo tem direito a uma venda de Richard Rios. Vamos torcer para o Palmeiras vender por um valor ainda mais alto, porque assim cai mais na conta do Flamengo. Beleza? Tamo junto, galera. Abraços. Fui! Isso aí, então, torcida rubro-negra, ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo do Mengão aqui no canal Flamengo News.